Então, bom dia a todas. Bem-vindas a mais um dia de devocional Manhã com Ele. Hoje é o segundo dia e hoje eu estou nessa responsabilidade de trazer, compartilhar a palavra com vocês. Hoje nós vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 10, 38. Se vocês, quem tiver com a Bíblia aí, quiser ir abrindo, Lucas 10, 38. Nós vamos falar sobre Marta e Maria. Vamos fazer agora um período de oração, feche seus olhos, apresentar ao Senhor este momento e a gente já vai para a leitura. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um dia, Pai. Muito obrigada, Pai, porque a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça se renova a cada dia nas nossas vidas. Pai, nós tiramos esse momento, essa primícia do dia, meu Deus, para estar na tua presença, Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor, para aprender mais de ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações, que o teu Espírito Santo esteja conosco, ó Deus, nos revelando a tua palavra, revelando aquilo que o Senhor deseja, Pai. Nós queremos aprender e queremos mais e mais de ti. Nós consagramos a ti este momento, Pai. Nós repreendemos toda e qualquer distração do inimigo, toda seta, em nome de Jesus, cai por terra, Pai. Que só o Senhor, Pai, venha fluir, só o Senhor venha agir, em nome de Jesus. Amém. Então, Lucas 10, 38. Vou ler, tá? Ora, aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Amém. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre essas duas mulheres. Eu recordo que quando eu li essa palavra pela primeira vez, é uma passagem muito conhecida, né, principalmente no meio cristão. Todas as vezes que eu li, a primeira vez que eu li essa passagem, eu falava, nossa, mas o Senhor foi tão bravo assim com Marta, né? Ela tinha razão, né? Estava ali atarefada. Mas depois a gente vai ver no contexto e ver que isso não era uma única vez, né? Era algo corriqueiro. Então vou fazer uma introdução aqui com vocês para a gente entender aqui esse contexto, né? Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, né? Aqui nessa passagem não cita, mas eles eram três irmãos e eram amigos de Jesus, né? Se você ler o Evangelho inteiro, tem algumas passagens que falam, né, que o Senhor Jesus os amava, era amigo deles. E eles moravam, residiam em Betânia, próximo a Jerusalém, né, cerca de 3 quilômetros. Engraçado que teve uma conferência da pastora Viviane esse final de semana, né? Quem acompanha ela sabe que falou muito sobre Marta, Maria e Lázaro, né? E antes, né, da conferência a gente já tinha escolhido os temas, né? Então foi uma coincidência de Deus. Então tem algumas coisas assim que eu aprendi ali e aí esse negócio da distância, né? Várias dos ministrantes falaram sobre isso, né? Que era 3 quilômetros. Então, era um lugar que o Senhor Jesus sempre ia, eram os amigos dele, um lugar que o Senhor, né, sentava-se à mesa, então tinha ali a comunhão com eles. E é uma passagem muito conhecida, né? Como eu citei, mas eu quero destacar alguns pontos, né? O primeiro é que a Bíblia diz que Marta o recebeu na sua casa. Então, Marta, ela era a anfitriã. Pensa só. O Senhor Jesus chega na sua casa com os discípulos, né? Porque o Senhor Jesus não andava sozinho. Pensa só ele chegando lá com os 12, mais algumas pessoas que o acompanhavam. A nossa atitude, a atitude de Marta, ela é plausível, né? Porque você pensa, chega essa quantidade de pessoas na sua casa, você vai correr, né? Para arrumar tudo, para organizar, para servir, tinha várias tarefas para fazer. Então ela sai correndo, atropelando tudo para arrumar, preparar a comida para servir.
E aí a Bíblia diz que Marta tinha uma irmã, provavelmente a irmã mais nova, né? Já que Marta era anfitriã, provavelmente Maria, a irmã mais nova dela. Ela estava ali assentada aos pés de Jesus. Enquanto Marta estava na correria, atarefada para preparar tudo, Maria, a irmã que poderia estar ali ajudando, ela está ali aos pés de Jesus. Então, eu quero começar destacando por Marta, depois a gente vai por Maria. Então, Marta, aqui diz a palavra, que ela estava atarefada com muito serviço. E vindo até ele, né, até o Senhor, ela diz, né, não te importas? Ordena, Maria. Em outras versões, na King James atualizada, diz o seguinte, ó, Marta, no entanto, estava ansiosa e afadigada em atender às demandas. E aí eu fui pesquisar aqui no original do grego, né, o que significa isso, afadigada. Significa estar distraída, puxada em muitas direções e arrastada para todos os lados. Então, quando eu via essa correção de Jesus, quando eu li a primeira vez, a gente pensa, nossa, mas Marta, ela tinha razão. Só que, como eu citei, o Senhor ia corrigi-la por uma ocasião. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas vidas. Então, esse atarefado, essa fadiga, essa ansiedade, a gente vê que Marta era uma mulher ansiosa, né, com tantas demandas, que fez isso, causou isso, essa ansiedade, essa fadiga. Então, o Senhor Jesus conhecia Marta e sabia que não era a primeira vez. Marta sempre estava nesse lugar de muito serviço, de muitas tarefas e estava deixando o principal, como o senhor disse, né? Estava deixando a boa parte de lado. Então, isso significa que quando nós pegamos muito para fazer, quando nós nos ocupamos com tantas tarefas, isso nos distrai do lugar onde nós deveríamos estar, isso nos distrai da presença. E quando nós vemos aqui, no caso de Marta, era o serviço, era o muito fazer. Só que, trazendo para os nossos dias, pode ser tanto os nossos serviços, o nosso trabalho dentro de casa, serviço fora, como também as distrações com redes sociais. Hoje em dia é tão comum nós ficarmos ali, entra no Instagram e fica rolando feed, e aí a gente vai perdendo momentos tão preciosos na presença do Senhor Jesus, como momentos preciosos também com os nossos filhos, com a nossa família. O tempo vai passando, e quando a gente vê, a gente já deixou de fazer coisas tão importantes e a gente perde tempo nessas distrações. Outra coisa também que a gente pode se perder no trabalho, que o Senhor frisa, né? Você está preocupada e perturbada com tantas coisas. A Marta se encheu de tanto trabalho que ela deixou de lado, né? A voz daquele que realmente precisava ouvir. E Marta, ali, ela não fez por mal, né? Nela, eu estou trabalhando, trabalhar é algo não é um pecado, né? Eu trabalhar, servir. Ela não fez por mal, né? Mas a gente consegue identificar que era algo, né? Que ela já tinha. Ela era uma mulher proativa, né? A gente vê em Marta uma mulher proativa. Mas todo excesso, a gente precisa tomar cuidado, porque todo excesso, ele danifica, né? Todo excesso, ele causa feridas, causa aquilo que a gente não deseja. E eu me identifico um pouco com Marta. Eu creio que aqui tem várias Martas, né? A gente tem que ter um pouquinho de cada, né? E eu me identifico com ela. Porque muitas das vezes eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu tenho aprendido a buscar a direção do Senhor. Porque todas as vezes que a gente acumula, né, vai pegando muitas coisas para fazer, a gente vai pegando um fardo que o Senhor não deseja para nós. Então nós precisamos pedir ao Senhor direção para não entrar nesse lugar, para não pegar coisas demais para fazer. E a gente não. É importante destacar que não é só no âmbito de trabalho, né? Existe também no âmbito espiritual. Eu sei que tem muitas mulheres cristãs, muitas mulheres evangélicas aqui também, que às vezes acha que pelo muito servir, eu estou agradando, estou conquistando a Deus. Tem uma música que diz: os meus esforços não compram a Deus. Essa frase é muito forte. Porque quando a gente está ali no começo, no primeiro amor, a gente acha que pelo muito fazer, a gente vai ter mais a atenção do Senhor. E aqui a gente entende que não, é um coração, né? Marta trabalhava, ela achava que pelo tanto
de trabalho por servir ao Senhor Jesus estava conquistando ele, mas na verdade o Senhor queria apenas o coração dela. Então, a gente precisa tomar cuidado com as nossas demandas ministeriais, tá? Trazer essa palavra para as mulheres, né, que estão aqui. Eu vou cuidar desse setor, eu vou cuidar daquele, e a gente vai pegando tanta coisa, né, tantas demandas, e no final a gente está deixando de lado o que realmente importa. Esses dias eu ouvi uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte, ó, a vida com Jesus é mais importante do que o trabalho para Jesus. Nada adianta a gente ficar lá trabalhando para o Senhor Jesus, estando 24 horas na igreja e deixando a vida com Jesus, deixando de buscar, deixando de tirar momento para ter comunhão com Ele. Então, mais importante do que trabalhar para o Senhor Jesus é a nossa vida com o Senhor Jesus, a nossa vida aos pés dele, a nossa vida rendida aos pés dele. E como eu citei, não é errado, né, trabalhar, servir, é necessário, mas precisamos buscar em Jesus a quantidade correta, para a gente não pegar um fardo que o Senhor não desejou para nós. E como eu vou fazer isso? Orando, pedindo ao Senhor, Pai, o Senhor deseja que eu faça isso? O Senhor deseja que eu pegue esse cargo? O Senhor deseja que eu esteja presente ali naquele lugar? Muitas das vezes a gente fala, é para o Senhor Jesus, é para o reino, eu preciso fazer. Não, nem tudo você precisa fazer. E também, nem toda porta que se abria para você entrar. Seja no seu trabalho, eu já estou trabalhando, eu vou fazer mais isso, vou pegar mais isso. Ore pedindo a direção do Senhor. Na sua casa, né? Muita gente acha, eu estou em casa, nossa, eu precisava fazer mais. Eu vivo fazendo isso, né? A Thaís falando para ela, mas eu acho que eu vou voltar a fazer bolo decorado, que eu parei de fazer, né? Eu tenho uma confeitaria, para quem não sabe, e por um tempo, ano passado, eu estava muito sobrecarregada, muitas coisas. Era curso, eu ministrava curso online, trabalhava na Lulu Gourmet, na confeitaria, fazia bolo. Então, eu estava assim, sobrecarregada e trabalhando muito em igreja, liderança de jovens, e liderança de célula, cuidando de casais. Então, assim, eu estava super atarefada e o tempo que eu precisava realmente ter com o Senhor estava sendo deixado de lado. E aí, um dia, né, eu orando e na terapia também, junto com a Thaís, eu falei assim, eu vou abrir mão de algumas coisas, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tá, você largar um fardo que não é para você. O Senhor não pediu isso de nós, ficar se atarefando, pegando muita coisa. E hoje eu tenho, né, o final de semana com os meus filhos, fico com eles, tenho tempo de qualidade, tenho tempo com o Senhor Jesus, né, esse propósito aqui nasceu disso, desse descanso que é necessário, e eu acho até engraçado, porque esses dias para trás vocês falaram assim, a gente podia ter devocional todo dia, toda semana, e o Senhor, não é isso, continue desse jeito que tá, porque isso é a gente pegar serviço demais, né, desnecessário, não que seria, eu tenho certeza que o Senhor falaria aos nossos corações, eu tenho certeza que seria edificante, mas eu e essas mulheres que estão à frente desse trabalho ministrando, a gente precisa também desse tempo. Gente, essas semanas de ministração acontece tanta coisa, né? As meninas que estão à frente aí, e a gente fala assim, não, espera mais um pouquinho, né? Espera o Senhor levantar mais mulheres também, porque a gente fica assim, meu Deus do céu. Quem tá lá sexta-feira fica a semana inteira, ai, meu Deus do céu, vai chegar o dia de ministrar. Então, assim, é necessário a gente ouvir, esperar, né? Começou desse jeito. Ontem alguém mandou uma sugestão também, podia abrir um Instagram, né? Eu falei para minha amiga, amiga do céu, eu já tenho uns 5 Instagram, eu pegar mais um agora, eu não posso. Então, assim, a gente precisa ter calma. E eu sou uma pessoa proativa, gente. Eu quero fazer, mas assim, eu tô tentando, né, cada dia vencer isso e esperar no Senhor. E isso também, aí tem outro ponto aqui da leitura que eu me identifico com Marta, é que Marta, além dela ser desse jeito proativa, ela queria arrastar Maria. Ela queria arrastar Maria para fazer do mesmo jeito que ela. E nós, né, pessoas assim que são proativas, a gente quer isso. E o Senhor chamou tanta atenção de mim nisso, porque eu tenho enfrentado novos desafios, que eu vejo essas pessoas que é mais na dela, que eu fico, não, pelo amor de Deus, por que essa pessoa não faz isso? Por que ela não é desse jeito? E não, cada uma tem um jeito, e o Senhor nos ama pelo nosso jeitinho, a gente não precisa arrastar o outro para isso, tá? Se você é mais proativa, ok, a gente tem que saber, né? A gente tem que saber nos
virar com essa proatividade nossa, né? Sem ter que impor isso ao outro. Né? Maria estava ali na boa parte, no lugar dela. Maria, né, já vê que é uma pessoa mais calma, assim, jogada aos pés de Jesus. E Marta proativa, e é ok, tá tudo bem você ser assim. Mas só nós devemos ter cuidado para a gente não ultrapassar, né? Para a gente ser moderada. Orar ao Senhor para que nós possamos ser moderadas. E Maria, agora já indo para Maria, ela tem uma atitude de entrega total ao Senhor. Maria, ela é citada em algumas vezes na Bíblia, e todas as vezes que ela é citada, ela está aos pés de Jesus. Todas as vezes que ela que fala das passagens em João 11, quando fala sobre a ressurreição de Lázaro, né? Quando Lázaro morre, Maria chega e já se joga aos pés de Jesus. Em João 12, 8, dela unge os pés de Jesus, então a gente vê ali uma entrega total. Então, Maria não era algo como Marta, que era algo corriqueiro, está sempre trabalhando, Maria era algo também, era a rotina dela, né? Ficar jogada aos pés de Jesus. E aqui a Bíblia diz que Maria, né? Maria, porém, estava Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Aqui, gente, essa atitude de estar jogada ali aos pés de Jesus, sentada, é uma atitude de discípula. Naquela época, o mestre, né, ficava ali assentado e os discípulos sentavam assim, ao redor dele, aos pés dele, para aprender. Então, Maria ali tinha uma atitude de discípula, ela não queria perder essa oportunidade. E não era comum isso acontecer, ela quebrou, né, os padrões também como mulher para se assentar ali para ouvir. Porque, gente, o rei do universo na sua casa, então Maria queria, assim, eu acho que ela ficava assim, babando de virada. Eu acho tão lindo aquele vídeo, né, daquela série The Chosen, quando ela chega e derrama aquele. Gente, eu acho incrível. Porque Maria, ela tá tão ali, aprendeu tanto com o Senhor Jesus, tá tão íntima dele, que ela entendia que ele era o Messias, entendia que ele era o Rei dos Reis e queria entregar o melhor. Isso que nós devemos fazer, entregar o melhor, estar sempre disponível para estar ali aos pés do Senhor Jesus. Então, a gente aprende com Marta, né, a ser proativa, a trabalhar, a servir de forma moderada, como o Senhor chamou a atenção, mas com Maria, a gente aprende a se render aos pés de Jesus, a entregar a boa parte. Nós aqui nesse devocional hoje, nós estamos entregando a boa parte para o Senhor, eu creio, né? Às vezes, para a gente servir ao Senhor, entregar, a gente vai ter que abrir mão de 30 minutos de sono. A gente vai ter que deixar umas louças sem lavar. A gente vai ter que deixar umas louças sem lavar, assim, gente. Não o dia inteiro, né? Mas assim, ó, nossa, a gente, quem é dona de casa, né? Sabe, nossa, uma bagunça já deixa, a gente já quer sair correndo, catando, mas às vezes o Senhor vai te pedir, ó, larga essas louças ali só 30 minutinhos. Vem aqui para a presença, vem aqui escutar o que eu tenho para te falar. Às vezes eu vou ter que acordar, sacrificar 30 minutos de sono, eu poderia estar dormindo 30 minutos, mas eu escolhi orar, buscar o Senhor. É, então, aqui o Senhor Jesus diz para Maria, né? Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. O que seria essa boa parte? A presença, ouvir a voz dele e aprender do Senhor Jesus. E como eu faço isso hoje em dia, Lorena? Como eu faço para pegar essa boa parte? Quando você tira um momento para o Senhor, quando você está em espírito, conectada com Ele. E para aprender a palavra dele é através da Bíblia, da leitura. E não só aqui no devocional, mas tira um momentinho depois para ler um evangelho, né? Para quem nunca leu o evangelho, para nunca ler uma história, um livro, pegar para ler. Isso, quando você está lendo, você está ouvindo a voz de Deus. Porque foi isso que ele deixou para nós, né? Do Senhor Jesus. E aqui diz também que ela não lhe será tomada, né? Essa boa parte não lhe será tomada. Porque as coisas que nós preocupamos, corremos atrás, desaparecem. No outro dia você vai ter que fazer tudo, desaparece. Com o tempo, acaba. Mas aquilo que nós construímos secreto com o Senhor não acaba. Nós estamos acumulando tesouro lá no céu, né? O galardão. E que nós possamos, né, orar a Deus para que nós tenhamos sabedoria
de saber dosar o servir como Marta e a nossa entrega como Maria. É isso, meninas. Eu queria passar para vocês hoje dessas duas mulheres abençoadas, né, que nos ensina muito, mas que hoje o Senhor nos chama a atenção para isso, né? O Senhor quer o nosso servir moderado, mas quer a nossa entrega total, nosso coração total rendido, totalmente rendido a Ele. É lógico que a gente, nós temos, né, as estações, igual eu falei, a Isa ontem falou muito sobre estações. Eu sei que tem mãezinhas aqui que isso não se refere a você, né? Porque eu lembro que quando eu estava com um bebezinho recém-nascido, eu não tinha esse tempo para tirar essa boa parte com tanta qualidade, né? Às vezes a gente vai ficar atarefada mesmo, viu, mãezinha? Isso e tem horas, né? Lá mais para frente, diz que Marta, quando em João, olha aqui, João 12:18, quando Maria unge os pés, Marta estava servindo novamente. Mas ali era um lugar, era um momento apropriado. Então, é um momento certo também, né? Então, as mãezinhas que estão aí com o bebezinho pequeno, você está no momento ali seu de estar realmente atarefada, né? Mas que depois isso vai passar. Eu lembro que quando eu tive os meus dois filhos, eu falei, gente, nunca mais eu vou. Eu ficava tão preocupada assim, meu Deus, agora como é que eu vou fazer para ir para a igreja? Nossa, eu servia tanto na minha juventude, tudo que aparecia eu servia também na igreja, eu já não estava servindo para nada, né? Só ficava no banco. Mas hoje meus filhos com 3 anos, eu tenho voltado ativa, né? Voltado a ajudar, né? Com moderação, sempre orando ao Senhor. E é isso que a gente precisa, né? Vamos orar agora para encerrar. Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa, pode ligar o microfone, falar. Vamos apresentar, gente. Eu vou orar para encerrar. E aí, na oração, eu peço para vocês também apresentar a Renata. Ela está com câncer, um estado bem avançado, uma filhinha pequena, 5, 6 anos, e o pai da criança, né, já faleceu, né, ela tinha um aninho, então é só a mãezinha e ela, e eu peço que a gente interceda por ela, né, ontem eu falei aqui, e sempre que alguém tiver algum pedido de oração, assim, no final a gente vai apresentar também, tá? Isso é muito importante. Então, quando vocês tiverem alguém que queiram apresentar, pode colocar aqui no chat, igual a Pri fez, e a gente vai orar, tá bom? Então, vamos lá. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus, por mais este momento, Senhor, por mais este período aqui contigo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina, Pai. E nós queremos, Senhor, ter, Senhor, meu Deus, totalmente entregues, o coração totalmente rendido aos seus pés, como Maria, Pai. Mas nós sabemos que o serviço de Marta também é importante, Pai. É importante te servir, Pai, servir ao Senhor e servir aos outros. Mas nos ensine, Pai, a fazer isso com moderação, Pai. Nos ensine a fazer isso conforme agrada ao Senhor, Pai. Nós queremos viver nesse mundo para te agradar, Pai. E não, Senhor, meu Deus, para agradar a nós mesmos. Mesmo que isso custe, Pai, negar portas de emprego, negar coisas que seria bom, Pai, mas que não agrada ao Senhor, nós não queremos, Pai. Nos dê direcionamento, discernimento para escolher aquilo que agrada ao Senhor. Pai, nós sabemos, meu Deus, que não somos nada sem Ti, Pai. Não somos nada. Fale conosco, fale com cada uma dessas mulheres, Pai. Se tem Martas aí que estavam tão atarefadas, Pai, que hoje o Senhor venha falar o coração delas, Pai, e que haja mudança, Pai, reposicionamento, meu Deus. Reposicionamento, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, meu Deus, entregar a boa parte para o Senhor todos os dias, Pai, entregar, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor merece, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro pelo lar, pela vida de cada uma dessas mulheres, ó Pai, que elas sejam cheias da tua presença, cheias do teu Espírito Santo, Pai, que elas tenham fome e sede pela tua presença, pela tua palavra todos os dias, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa o lar, Pai, abençoa as famílias, os casamentos das suas filhas, guarde os filhos, Senhor, meu Deus, nas
escola, Senhor, livra de todo acidente, Pai, em nome de Jesus, guarda, Senhor, meu Deus, os maridos que estão saindo para trabalhar, as mulheres que saem para trabalhar, ser com elas, meu Deus, livra dos acidentes, Pai, guarda, Senhor, ao entrarem, ao saírem, Pai, em nome de Jesus, Pai, guarda a mente, o coração das tuas filhas, Pai, nós sabemos que o inimigo, ele fica soltando setas, meu Deus, nos pensamentos, né? Que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, Pai, mas que isso venha cair por terra em nome de Jesus, Pai, nós possamos vencer no Senhor, que nós tenhamos a mente de Cristo, ó, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te apresentar a vida da Renata neste momento, Pai. Nós sabemos que não há nada impossível para ti, Pai. O Senhor faz até morto ressuscitar, Pai, como o Senhor fez com Lázaro. O que é essa doença para o Senhor? Se o Senhor falar uma palavra, Pai, ela é curada. Nada é impossível para o Senhor. Nós oramos, Pai, para que haja cura na vida da Renata, Pai. Em nome de Jesus, ser com ela, Pai. Tira toda a tristeza do coração, que ela sinta o teu abraço agora, Senhor Jesus. Espírito Santo, vai de encontro com a tua filha, Pai. Traga paz para o coração, que ela tenha a mente de Cristo, Pai, que ela venha pensar nas coisas do alto. Tira todo o medo, Pai, do coração dela. Em nome de Jesus, assim também sobre a vida, Senhor, da filhinha dela, Pai. Ser com ela, Senhor, abraça essa família, Pai, tem misericórdia, Pai, olha para ela, Pai, neste momento e haja uma provisão, uma providência do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 meninas. Vamos tirar a nossa foto, deixa eu só parar a gravação.